Vingadores Guerra Infinita é o filme com a segunda maior bilheteria da Marvel e a quinta maior bilheteria da história. E hoje, mais de 2 anos depois do lançamento do filme, muitos dos segredos dos bastidores e também de como os irmãos russos produziram essa obra já foram revelados. Então vem comigo para conferir. Mas antes, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e dá aquela moral compartilhando o vídeo com seus amigos, com seus pais, com seus tios, todo mundo que você conhece que já viu o filme, teria curiosidade de conhecer sobre os bastidores. Manda o vídeo que eu tenho certeza que vai amar. Então bora pro vídeo. Acho que antes de mais nada a gente deveria começar falando do personagem que mais tem tempo de tela no filme, Thanos, que foi interpretado pelo ator Josh Brolin, que não chega nem perto da altura de 2,5 metros que o Thanos tem. E também não é roxo. Então como foi feita toda essa caracterização do vilão no filme? Bom, hoje em dia no cinema existe uma técnica muito famosa para esse tipo de personagem, chamada de Motion Capture, ou apenas mocap. Essa técnica consiste basicamente no ator vestir uma roupa cheia de bolinhas, que depois, na pós-produção do filme, vai servir como ponto de referência para softwares 3D criarem o personagem em cima do movimento do ator. Em muitas cenas dos bastidores é comum também você ver um pedaço de papelão em cima do Josh Brolin. Mas afinal, para que serve aquilo ali? Seria também alguma referência para o software 3D usar? Bom, na verdade não. Esse Thanos de papelão serve como uma referência para os atores que estão contracenando com o Josh naquela cena saberem para onde olhar. Principalmente no quesito altura, já que o Thanos, como eu disse anteriormente, tem 2,5 metros, ele é muito mais alto que o Josh Brolin. Então nessa cena aqui que a gente tá vendo o Tony olhando pro Thanos, na verdade ele não tá nem olhando pro rosto do Josh Brolin, e sim olhando para esse Thanos de papelão em cima dele. Aqui a gente tem uma das categorias que mais chocam, já que a grande maioria dos cenários do filme nem existem de fato. Indo lá para o começo do filme, quando alguns heróis estão reunidos com o Doutor Estranho e de repente os filhos do Thanos chegam para invadir a Terra, toda aquela sequência que se passa do lado de fora, em Nova York, é na verdade uma tela azul gigantesca cobrindo os atores. O máximo que existe ali são objetos de cena, como os carros, as pessoas correndo, as lixeiras e até os postes. Mas a cidade em si é toda montada na pós-produção. Até aquela cena que o Homem-Aranha tá saindo do ônibus na ponte de Nova York, ele tá na verdade saindo do ônibus no meio de um monte de tela azul. Essa mesma técnica se repete em outros momentos do filme, como na nave que entra o Homem-Aranha, o Doutor Estranho e o Homem de Ferro, ou também no planeta Titã, mais pro final do filme, quando os Guardiões da Galáxia e alguns outros heróis dos Vingadores confrontam o Thanos. Tem alguns cenários ainda que foram feitos 100% na pós-produção, como por exemplo algumas cenas de Nova York em que aparece a nave que os filhos do Thanos chegaram. Quando o Thor vai pegar o martelo dele, muitos dos takes abertos que mostram o planeta inteiro ou que mostram a nave chegando não existiram de fato. Eles apenas foram construídos em modelos 3D. Bom, eu poderia ficar horas aqui falando sobre os efeitos visuais, ou os VFX, que existem em Vingadores Guerra Infinita. O próprio motion capture que eu mostrei lá atrás do Thanos se repete com vários personagens do filme. O Homem de Ferro, por exemplo, na maioria das cenas ele só tá usando o torso da armadura dele. O resto é só uma roupa de motion capture que depois eles vão construir na pós-produção. Até uma coisa curiosa sobre a construção da armadura do Homem de Ferro é que naquela primeira transformação dele lá no começo do filme, em Nova York, ele não tá usando a roupa de motion capture. Ele tá sim usando o moletom que é mostrado na cena, porém o moletom tem sim os pontos de referência, para depois poder construir a armadura e até mostrar a transformação dela com os nanorobôs na pós-produção. O mesmo se repete também no novo traje do Homem-Aranha. Algumas cenas do Visão e também até algumas cenas do Máquina de Combate. Poxa, mas como assim algumas cenas do Máquina de Combate? Tem muitos trechos do filme em que ele nem usou roupa de mocap, nem rolou gravação nenhuma. Ele foi construído 100% em 3D na pós-produção. E entrando agora nos vilões, isso também se repete. Muitas cenas dos filhos do Thanos não foram gravadas usando motion capture. Teve sim cenas com mocap, mas boa parte delas foi criada na pós-produção do filme apenas. Uma exceção, por exemplo, é naquela cena que o Lula Molusco tá torturando o Doutor Estranho, principalmente pela questão de trabalhar com os planos muito próximos do rosto do personagem e também para ter a questão da contracena com o Doutor Estranho e passar mais a sensação de realidade na cena. E falando do Doutor Estranho, vamos dar uma atenção especial para a capa dele,
que em todas as cenas em que ela ganha vida ou age por conta própria, mesmo que vestida nele, ela é feita na pós-produção, totalmente em 3D. Bom, agora a gente sai de como os personagens são feitos e entra em como eles usam os seus poderes. Os raios do Thor e do Homem de Ferro, eu nem preciso falar aqui que são todos adicionados na pós-produção, assim como os tiros de qualquer arma que seja que são usados no filme. Algumas das explosões em cenas são sim feitas nos sets de filmagem, com os chamados efeitos especiais. Depois são só melhores trabalhados na pós-produção. Porém, tem sim explosões no filme que são completamente feitas fora do set de filmagem. Mas sério, uma das coisas mais legais de se ver como é feito são os poderes da Wanda e do Doutor Estranho, já que todos os superpoderes vão ser adicionados na pós-produção. Então os atores só treinam um movimento e depois repetem ele, tendo uma ideia bem vaga do que realmente aquele movimento vai fazer. E ainda nas cenas em que os cenários vão ser construídos só na pós-produção, eles basicamente estão numa tela verde, brincando de ter superpoder. As lutas têm que ser tão bem coreografadas como uma dança em um filme de ação e principalmente num filme de super-herói, já que você tem personagens com super força que depois de dar um soco no adversário vai fazer ele sair voando longe. Poxa, mas como que faz tudo isso? São modelos 3D criados na pós-produção? Bom, o 3D é sim usado em algumas cenas específicas de batalha, mas a maioria delas é coreografada com os atores suspensos em cabos, que vão ser removidos na pós-produção. Esses cabos, manipulados geralmente por outras pessoas no set, servem para, por exemplo, quando a Gamora dá um salto muito alto para atacar um inimigo, quando alguém com super força golpeia o adversário e o adversário sai rodando. Ou nem precisa ter super força, só de adversário tomar um golpe e acabar tendo que levantar um pouco do chão, já se usa esses cabos para montar essa cena. Com certeza, uma das cenas mais emblemáticas do filme é a Batalha de Wakanda, que a gente estava com aquela última esperança se os heróis iam ou não conseguir impedir o Thanos de juntar a última joia do infinito, a joia da mente que estava com o Visão. E diferente de outros cenários que eu falei anteriormente no vídeo, Wakanda foi sim gravado numa locação real. Porém, muitas árvores e a vegetação do local em si era adicionada na pós-produção. Em algumas cenas específicas também se usava um fundo azul para construir só um trecho da cena. Efeitos visuais em Wakanda também não faltam. O domo que está protegendo eles da invasão, por exemplo, foi feito na pós-produção. O exército do Thanos também, os Outriders que fazem a invasão, são adicionados na pós-produção. Seja tanto com o mocap nos planos mais próximos dos personagens, ou também 100% em CGI, 100% em modelo 3D em cenas mais abertas, fazendo até com que os atores, os guerreiros lá de Wakanda, tenham que lutar contra o próprio vento. A gente vai encontrar também os efeitos visuais nos superpoderes, seja da Wanda ou nos raios do Thor, né? Aquela entrada triunfal dele, por exemplo. E uma cena que tem muito efeito visual é naquelas máquinas que vêm girando por baixo da barreira e conseguem destruir ela. Que detalhe, elas foram construídas na pós-produção para funcionarem de verdade. Cada elemento, cada pecinha que faz ela girar foi feita, mesmo sendo uma parte interna e que nem aparece e a gente nem imagina que existia no filme. Não é só um molde 3D, é realmente construída para ser funcional, para existir dentro daquele universo. A gente tem também a batalha da Hulkbuster contra o Estrela Negra, que foi feita 100% em CGI. Exceto aquela cena que o Banner está tentando falar com o Hulk dentro da Hulkbuster, essa na verdade foi gravada com o próprio Mark Ruffalo num fundo verde. Mas toda essa batalha final em Wakanda e também o resto do filme foi muito bem pensada e construída, com uma comunicação muito forte entre a equipe de produção no set e a equipe de pós-produção, para criar todo esse universo que a gente conhece dos Vingadores, para fazer um filme realmente emblemático e marcar a história. Quer dizer, Vingadores Guerra Infinita não foi só mais um filme da Marvel, foi um ponto muito decisivo dessa última fase da Marvel e que tem acontecimentos decisivos sim, para essa nova fase que vai começar.
Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se curtiu, pô, já deixa o like aqui embaixo, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreve aqui no canal para acompanhar, tá saindo vídeos semanais. E comenta aí se você quer um vídeo falando sobre os efeitos especiais de Avengers Endgame, ou que outro filme mais você gostaria de ver eu falando sobre os bastidores. Comenta aqui embaixo, tá? Um abraço e até mais.